Pessoal, muito boa noite. Pessoal que está assistindo a gente no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário que estão assistindo a gente. Com muita alegria que depois de bastante tempo, né, desenvolvendo ali o trabalho no Instagram de divulgação científica, né, que é a pretensão do perfil nosso, a gente está aqui reunido, finalmente, para poder fazer o nosso primeiro colóquio. Então, qual que é a ideia aqui, né? Trazer temas que de alguma forma desafiam essa filosofia ou essa ciência materialista, mostrando que há muita discussão a se fazer ainda em cima do dualismo. Evidentemente, no status atual, né, hoje, 2025, a gente está gravando esse vídeo em 2025, a gente não tem nenhuma posição definitiva em relação às provas científicas de evidência de sobrevivência da consciência. E, da mesma forma, não temos nenhum tipo de evidência cabal que diga que a consciência é exclusivamente um produto do cérebro. Então, com o objetivo de fomentar essas discussões, tanto com o aspecto filosófico quanto científico, a gente está trazendo esses colóquios de uma maneira muito audaciosa, de maneira a promover esses debates e essas discussões. E lembrando, né, o nosso foco, o foco do Filosofia da Consciência, é que a gente consiga, de uma maneira bem tranquila, fazer um trabalho de divulgação científica. E divulgação científica, antes de qualquer coisa, é tentar trazer os termos mais complexos da ciência e da filosofia para que a maioria das pessoas possam compreender essas teorias, esses assuntos que são tratados. Então, antes de tudo, o objetivo da divulgação científica é tornar esse conhecimento mais acessível para o maior número de pessoas possível. Sem mais delongas, nós vamos passar a palavra para o nosso amigo André Silva, que vai fazer algumas reflexões iniciais para a gente a respeito do dogma, não só do dogma científico, mas de outros dogmas que a gente pode trazer aí e desenvolver. André, nesse momento a palavra é sua, fica à vontade e fique tranquilo aí para desenvolver o tema da maneira que melhor lhe aprouver. Beleza, obrigado. Só lembrando, né, que a ideia é trazer essa discussão, elementos para que a gente continue, né, o debate depois. Então, a dinâmica, ela consiste em, primeiro, né, a apresentação, uma parte aí, e depois uma discussão com vocês, né? Então, a ideia é essa. Vou trazer elementos aqui para que a gente troque uma ideia no final. Bom, boa noite aí oficialmente, né? E, primeiramente, para quem não me conhece, né? Se tiver alguém aqui que não me conhece, meu nome é André, tá? André Silva. E escolhi o tema aí de estreia para o nosso colóquio, né? Esse título aí, Contra o Dogma Científico e Outros. E aí, dogma, né? É um conhecimento que é posto como inquestionável, tá? Então, ele é, em seu sentido mais pejorativo, né, um princípio ou proposição que é estabelecido como verdade inquestionável, né, e como tal precisa ser aceito sem discussão pelos demais. Então, são crenças aceitas aí sem evidências, né, conhecimentos ou atitudes impostos, sem importar ou ter fundamentos, tá? E aí eu escolhi, né, falar de dogma, porque eu entendo que o dogma ele impede, né, que a gente utilize aí a pleno potencial, né, aquilo que nos distingue, né, aquilo que nos aponta a natureza peculiar do ser humano, que é a racionalidade, né? Então, se a gente parar para pensar na história, né, o dogma ele foi utilizado para matar, né? Ele motivou guerras, né? E muitas tragédias foram decorrentes do uso, da imposição dos dogmas, né?
Mas é curioso, né? E aí quando a gente pensa em dogma, né, me remete à Igreja Católica, né, que em seu passado ela usou isso para controlar a sociedade de certo modo, né? Mas a gente observa que não é uma exclusividade da religião institucional o dogma, porque hoje em dia, né, quando a gente olha para a comunidade científica, né, parte dela pelo menos, a gente vê o dogmatismo presente, né, a gente vê esse dogma presente ali, né, não por acaso, porque quando vamos olhar, né, na história aí da ciência, né, a gente vai ver que, curiosamente, a universidade, né, que se apropriou da ciência, ela foi inventada pela igreja, né, pela própria Igreja Católica. Então, eu vou pedir licença para vocês aqui para eu ler algumas passagens aqui de livros que tratam do tema, né? Então, um livro aí do nosso amigo Humberto Schubert Coelho, né? As universidades são uma invenção medieval e uma invenção da igreja. Outra citação aqui, o nome universidade vem do latim e significa o todo, sendo que essas instituições pretendiam abranger todo o conhecimento humano. Isso vai ter muito a ver aí com o que a gente vai falar, tá? As novas universidades da Europa eram diferentes e a maioria delas sobrevive até hoje. Muitas foram criadas pela igreja, o Papa autorizou a fundação de diversas no sul da Itália. A Universidade de Bolonha, fundada em torno de 1180, foi a primeira a abrir as portas. A universidade que chegou até nós é uma instituição europeia medieval que surgiu acompanhando o renascimento das cidades, o desenvolvimento das corporações de ofício, o florescimento do comércio, o aparecimento do mercador, sob a provável influência das escolas árabes e das antigas escolas monascais europeias e do Oriente Próximo. Mas talvez nada disso tenha sido tão determinante quanto a intenção de controle e influência sobre a sociedade por parte de seus instituidores, a realeza e o papado. E aí uma última citação aqui que eu vou ler. O saber permaneceu fechado nas mãos de uma corporação. O conhecimento foi reaprisionado por uma nova hierarquia do saber, uma burocracia sacerdotal do ensinamento capaz de se replicar por meio de ordenação. E aí eu destaco, outorga de títulos, diplomas e graus aos que são reconhecidos como capazes de reproduzir a ordem do conhecimento aceita pela corporação, e um tribunal epistemológico, encarregado de julgar a validade desse conhecimento, não mais com base na revelação nos textos sagrados, e sim em pressupostos, em boa parte, igualmente não científicos, do affaire científico. No fundamental, manteve-se, nas universidades, aquilo que caracteriza qualquer escola religiosa ou laica, a transmissão de um ensinamento pré-existente por meio da relação de mão única, professor-aluno ou mestre-discípulo, a separação entre um corpo docente e um corpo discente, e a visão do conhecimento como conteúdo arquivável e transferível, e não como resultado de interação social. Então, é muito contraditório, né, quando a gente observa, né, que, curiosamente, né, mais uma vez, a comunidade que talvez aí se posicione, se contraponha, né, a essa religião dogmática, ela justamente tenha dogmas, né, em seu cerne, né? Então esse tribunal epistemológico ele se manteve, né? Mas isso não é próprio da ciência em essência, né? Então para você fazer ciência, né, você não depende de um currículo, basta, né, que você cumpra as exigências de ciência. Né? Então, por que o interesse, né? O meu interesse é de tratar esse tema aqui para o nosso contexto, né? Porque a gente nota uma rejeição da comunidade científica a certas investigações, pesquisas ou evidências não convencionais de hipóteses já bem antigas, né, como a da sobrevivência da consciência após a morte, né, que coloca em questão o materialismo. Né? E aí,
por que essa rejeição é um problema, né? Então, aqui eu vou falar sobre, vou abordar aqui, estou mencionando, né, ciências marginais, e aí só para esclarecer, né, ciências marginais é tudo aquilo que está no limiar aí de ser aceito, né? Então, vai incluir, por exemplo, né, ufologia, parapsicologia, tudo quanto é ciência que está na fronteira ali, né? Aqui, para o nosso interesse, né, é ciências da vida após a morte e a parapsicologia também, porque ela converge, né, ela vai convergir ali as evidências com as evidências de ciência da vida após a morte, né? Então, certas ciências marginais, no caso aqui a gente vai passar a dar o foco, então, em ciência da vida após a morte, tá? Tem certas ciências marginais têm acumulado evidências resultando em um corpo robusto, consistente, diverso e convergente em favor da tese da sobrevivência da consciência após a morte, tá? E aí eu fiz uma lista aqui bem basicona mesmo, né, dessas evidências, né? Então, aqui, por exemplo, né, evidências de AQMs a gente tem aos milhares, mas eu destaquei um caso ou outro aqui só para servir mesmo de ilustração, né? Então, a gente tem o caso da Pamela Reynolds, né, os estudos aí do Sam Parnia, né, tem pesquisas de experiências fora do corpo, né, e aí destaquei aqui o projeto Gateway, do governo dos Estados Unidos, né, que foi realizado junto ao Instituto Monroe, que é um instituto de pesquisa de experiências fora do corpo, tá, e obteve resultados significativos. Pesquisas de mediunidade, né, eu citei o caso aí da Leonora Piper, né, que é considerada a médium mais pesquisada, né, da história. Ela foi investigada por 25 anos por diversos cientistas. A gente tem pesquisas de psicografia, né, destaco aí o Parnaso Além Túmulo, do Chico Xavier, né, que é um caso bem interessante. Pesquisa de correspondências cruzadas, né, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, né, também fizeram experimentos com materializações em gesso, né, tem o experimento de Scully, né, que foi um experimento controlado em reuniões mediúnicas, memórias de vida passada, a gente tem uma quantidade enorme também de casos estudados sistematicamente, né, pelo Ian Stevenson, né, que talvez é a figura mais famosa, né, mais conhecida aí nesse tipo de estudo, né, a transcomunicação instrumental, citei casos brasileiros aí, né, o Cláudio Trivelato e a Sônia Rinaldi, né, que são pesquisadores do tema. Experimentos de movimentação energética, eu destaquei esse porque ele é muito interessante, né, do Wagner Alegretti, um brasileiro também, né, ele, enfim, pesquisas de meta-análise, né, com telepatia, telecinese, que são destaque também, pesquisas de visão remota, que são bem interessantes, né, a gente tem um caso aí do programa Stargate, que dos Estados Unidos também, né, que recebeu investimento ao longo de 20 anos, né, 2 décadas, um investimento vultoso, e que foi descontinuado para o público, mas continua na esfera privada, né, e obteve resultados muito interessantes, né, em pesquisa de aparições, né, citei aí o George Tyrrell, né, e aí, acho que como fatores relevantes, né, eu trouxe também alguns casos aqui que não são evidências, né, mas que chama atenção, né, que é o caso de alguns pesquisadores com viés materialista, né, então eles fizeram a sua pesquisa com intuito materialista, né, e eles eram céticos, né, e eles foram convencidos com a pesquisa, né, da ideia oposta. E também, né, é digno de nota aí que vários cientistas de peso aí da humanidade, né, eles não são anti-espiritualistas, né, muito pelo contrário, tá? Então, quando a gente vai pensar a respeito dessa rejeição, né, ela se desdobra em diversas estratégias que eu listei aqui, que são ou conscientes ou inconscientes, né? Eu fiz uma lista com casos que eu mesmo presenciei, tá? Então, tudo isso aqui foram coisas que eu já vi acontecer, né? Seja em comentários de vídeos, né? Em pesquisas, enfim. Né? Então, o que a gente vê, né? Que é muito comum da gente
se deparar, né, ridicularização da investigação ou do pesquisador, né, isso acontece demais. O uso de argumentos de autoridade, né, então a pessoa ela tenta denegrir o currículo da outra, né, para tentar resolver a questão, né, ou então ela tenta enaltecer demais o currículo dela para tentar, de fato, impedir que uma determinada pesquisa, né, de ciência da vida após a morte aí seja continuada, né. Questionamento de competência, isso também é muito comum, né, de acontecer. Geralmente, né, o pessoal é muito ferrenho com erros, né, porque em pesquisa é super normal, a pesquisa em algum aspecto ali, ela não está exatamente precisa, né, depender de mais pesquisa para poder aprimorar, né, as interpretações, e no entanto, né, o pessoal é muito combatido, né, quando se trata de pesquisa de ciência da vida após a morte, né. O velho e clássico, né, materialismo promissório, né, que é você julgar a promessa para o futuro, né, então, isso aqui vai ser respondido amanhã, né, no futuro aí pela ciência material, né, então a pessoa ela tenta combater o argumento trazendo uma promessa, né, de que a ciência ela vai explicar isso amanhã. Né, estigmas depreciativos de controvérsia e polêmica, isso aqui vem automático, né, quando a pessoa, né, o pesquisador, ele escolhe investigar essa temática, ele automaticamente já recebe a pecha aí de polêmico, né, a pesquisa fica marcada com a controvérsia, né. Pressuposto da má-fé ou fraude, né, isso também é muito comum. Argumentações seletivas, né, então o cara às vezes ele não consegue rebater todos os argumentos ali, mas ele seleciona uns dois que ele dá conta e tenta passar, né, aquilo e desprezar o resto, né. Interpretação seletiva ou distorção dos dados também é muito comum de se ver. Uso de rótulos de pseudociência para rejeitar a apreciação da pesquisa. Né, pressuposto de crença pessoal do pesquisador. O William Crookes sofreu com isso, né? Eles falaram que ele estava influenciado pela morte da irmã, se bem me lembro, né? Sendo que ele começou como cético, né? E ele é um pesquisador muito renomado, né? Muito conhecido pelo tubo de Crookes, né? Que ele inventou e outros avanços mais, né? Importantes. Falsidade ideológica dos princípios científicos. Isso aqui também é bem comum, né, muitas vezes aí para tentar rebater um argumento, né, eles ferem lá, por exemplo, o princípio da parcimônia, né, que também é conhecido aí como navalha de Ockham, né, ferem e não se importam, né, de ser anticientíficos, ou, às vezes, né, uma coisa que eu já vi também, né, falsificar o princípio da falseabilidade, né, adotar categorias convencionadas por explicações finais, isso aqui é esquizofrenia, isso aqui é delírio coletivo, né, quando isso, na verdade, são categorias, né, que são padrões, basicamente a relação de padrão e resposta, mas não abrange em sua completude aí as explicações, né, isso contém gaps, né, e que entra dentro até do tema diretamente aí da consciência, né, combater a pesquisa tratando falsamente como questão resolvida, né, isso está provado, isso não tem mais discussão, o debate foi vencido, né, o que também é muito comum. E aí, né, se tem tanta evidência, né, por que ainda tem essa rejeição toda, né, então onde que está esse problema, né, é uma questão aí para a gente pensar, e ela passa pelo seguinte, né, que apesar do corpo de evidências, né, o principal problema é que elas não são facilmente replicáveis da forma tradicional. Né, então, se trata de um objeto de pesquisa que apresenta natureza complexa, que exige, portanto, a consideração dessa distinção. Então, quando a gente está falando de um objeto de pesquisa que é um objeto, ele é mais previsível, ele é mais tranquilo de você lidar ali, mas quando o objeto de pesquisa é um sujeito, aí entra um nível de complexidade maior, que depende de ajustes no método. E isso já aconteceu em outros momentos da história da ciência, né?
A física quântica, para ela dar os seus avanços, ela precisou de ter, né, ela primeiro teve lá as hipóteses, né, e aí ela precisou de ter desenvolvimento de tecnologia para poder conseguir validar aquelas hipóteses, né, e a gente tem outros exemplos, como dos micro-organismos, né, então foi necessário desenvolver um instrumento, né, um microscópio, para poder confirmar aquilo ali, ter o avanço, né, científico. Então isso é normal, tá? E aí, uma questão, né, muito importante de refletir, né, o método é mais importante que o fato? Né, o método ele não é mais importante que o fato, né, embora ele também seja importante. Né, a realidade observável e as evidências empíricas são, então, estudadas pelo método, que é um meio para entender e explicar um fato evidenciado, não um fim. Portanto, um fato constatado não deve ser rejeitado, especialmente por um crítico, né? Então, eu trouxe uma analogia aqui, né? Se a gente, né, se um homem ele é assassinado em uma residência, né, eles encontram um corpo, né, indícios lá no local, né, arma do crime, sangue, digitais, né, isso não deve ser ignorado, né, da mesma forma, se não existe o corpo, mas você tem ali um reporte do desaparecimento, né, testemunhas oculares falando a respeito do assassinato, né, um suspeito, né, sangue no local, isso não deve ser ignorado, né, então a gente tem que considerar ali a cena do crime, né, usando aí essa analogia, né, e aí, esse comportamento, né, essa rejeição toda, né, ela acaba levando a esses mitos, né, a essas falsas crenças, né, por exemplo, de que a ciência vai responder a todas as coisas do universo, né, como a gente viu, né, nas citações que eu trouxe aqui, isso era de fato, né, na origem aí da universidade e até no próprio nome dela, né, um objetivo, né, a ciência é a única forma de conhecimento da realidade, né, uma outra coisa que também está no cerne aí do princípio né, da universidade. A ciência é imutável, mais um mito, né, que também foi muito propagado, que virou senso comum, né. Então, para a gente fazer aí um exercício, né, muito básico aqui, só para a gente ter noção do tamanho da ciência, né, um exercício de humildade aqui, né. Então, para a noção de abrangência, né, da ciência, a produção estimada aí nos últimos 15 a 20 anos, tá, jogando bem para o alto aqui, tá, 200 milhões de artigos, né, e aí se a gente lembrar, né, que somos 8 bilhões de habitantes, né, vivendo todos os dias experiências que não são relatadas, ou que são relatadas e não se tornam objeto de pesquisa, né, por escolha mesmo, às vezes, ou por ninguém ficar sabendo, né, a gente vê o tamanho, né, o tamanho dessa ciência, né, a ciência é muito pequena, né, ante a realidade, né, e respondendo então né, ao outro mito, né, de que a ciência é o único conhecimento do real, né, outras formas de conhecimento da realidade, então, conhecimento filosófico, né, a gente tem o conhecimento observacional, por tentativa e erro, conhecimento lógico e dedutivo, conhecimento intuitivo, matemático, testemunhal, ancestral, tradicional ou cultural. Então, o pajé lá da tribo, né, ele pega a plantinha ali, faz um chá e cura a pessoa. Ele sabe que aquele chá cura a pessoa, né? Conhecimento por experiência pessoal particular, né? Conhecimento por revelação espiritual, né? O Edgar Cayce, né, que é um médium muito famoso, ele escrevia receitas, né, mediunizado, né, e a pessoa ficava curada, né? Ou lembrei aqui também do caso do Arigó, né, que operava usando faca enferrujada, né, se bem me lembro do caso, tá? Então, o resultado desses mitos aí, né, em senso comum, é que acaba que não se percebe, né, o valor do fazer científico,
né, que pode envolver essas múltiplas formas de conhecimento do real que a gente mostrou. Né, isso porque a ciência atual, né, a ciência moderna, né, ela ainda é muito focada na resposta e não tanto na pergunta, né, que é justamente a parte filosófica, né, que foi negada nessa fase dela mais moderna. Né? Então, uma outra coisa que se estabeleceu também como um certo senso comum, né, é que se um conhecimento ele não é científico, ele é frequentemente tratado como inexistente. Ou se um fenômeno não foi escolhido como objeto de pesquisa, né, ele também é frequentemente tratado como inexistente. Ou se um fenômeno ele é constatado e não pode ser replicado facilmente, né, ou não atende, né, a priori algum requisito metodológico, né, ele também é tratado como inexistente. Né? E aí uma outra coisa curiosa, né, que pseudociências já se tornaram ciências oficiais e vice-versa. Ciências oficiais já se tornaram também pseudociência. Né? E mesmo pseudociências, as mais esdrúxulas, né, como eu citei aqui, né, frenologia e eugenia, né, elas trouxeram contribuições, né, embora aí por sua experiência negativa, mas elas acabaram contribuindo, né, as ciências que vieram depois, elas conseguiram extrair aprendizado disso, né, esse é o ponto. Né, então, o que é a ciência? Né? A ciência é um processo sistemático para o conhecimento do real. Né, tal como a tecnologia amplia as capacidades humanas de percepção e compreensão da realidade do mundo. Então, né, vou dar o exemplo aí do olho humano. Né, o olho humano ele compreende apenas uma faixa pequena ali de comprimentos de onda, né, de cores, né, e a maior parte, né, a gente não consegue captar com o olho humano. Então, você precisa desenvolver tecnologias para conseguir, né, expandir, né, estender essa percepção. A ciência, ela também, a grosso modo, aí, de certa forma, ela é uma tecnologia, então ela é um instrumento para a gente estender, né, os nossos sentidos, né, a nossa percepção, a nossa compreensão da realidade, né, e ela precisa ser tratada assim. Né, então a ciência ela se transforma junto com a história da sociedade. Né, se a gente for olhar, né, na história, ela sempre ela foi modificada pelo período histórico ali, pela característica da sociedade, né? E ela, assim, ela é subversiva, porque ela é regida pelas transformações humanas que acabam fugindo às peias de controle, né? Então, a ciência hoje, mesmo com todo o esforço, né, desse tribunal epistemológico, ela já é diferente. Né? Só que muitas vezes isso é reconhecido apenas no futuro, né? Apenas no futuro que a gente dá um nome para as fases, né? Mas a ciência hoje ela já é diferente, então a gente já nota, né, o fim do monopólio do consenso, né, a partir aí do surgimento de comunidades de interesse, né, graças à internet, né, conectividade, e aí a gente vê até alguns fenômenos curiosos, né, como por exemplo, né, a gente tem uma comunidade de centenas de milhares de pessoas, de terraplanistas, né, que se reúnem ali e produzem consenso entre eles, mesmo havendo, né, evidências aí que demonstram que a Terra não é plana, né, eles têm comunidade que produz consenso, né, e que reúne recursos, né, investimentos, e conseguem até fazer certas coisas. Né, entre eles ali, entre as pesquisas deles. Né, a gente tem influenciadores independentes, né, que têm mais relevância do que autoridades científicas, né, e assim, né, não estou julgando o mérito aqui dessa fase, porque a gente tem a maturação, né, que ainda vai acontecer, né, mas o conhecimento ele é checado mutuamente, né, então hoje em dia a gente ainda tem esse problema, mas a gente vê que cada vez mais a coisa vai se modificando, né? Hoje a gente já tem inteligência artificial que já dá uma ajuda a mais aí nesse processo de checagem, né? As publicações independentes, elas são acessíveis também, financiamentos coletivos são uma possibilidade, né? E a tendência aí com a evolução tecnológica, né, dos artefatos, tanto tecnológicos quanto culturais, né, a tendência de evolução disso é facilitar as iniciativas independentes.
né? Então, o que a gente vai ver acontecer, né, que eu suspeito, é que a autoridade, né, dessa universidade acadêmica aí que se apropriou da ciência, né, ela vai seguir os mesmos passos da Igreja Católica, né? Então, a Igreja Católica, no passado, né, ela era uma autoridade que ditava as regras, controlava, né, o conhecimento, né, influenciava muito, né, e hoje ela luta para se manter existindo, né? Então ela precisa se adaptar ao mundo e à sociedade, né? Então houve uma inversão, né? E eu acredito que é o que a gente vai ver acontecer também com a academia, né? Ela tende a passar por esse processo de inversão também. E aí, para encerrar aqui, né, o que eu tinha para falar, né, eu vou ler aqui mais uma vez, né, essa outra passagem aqui do excelente livro que eu indico, né, da Universidade dos anos 1000, a Multiversidade dos anos 2000, tá? O surgimento da universidade medieval foi uma expressão do mundo medieval, da cidade medieval, da topologia da rede social da época, dos seus baixos graus de distribuição, conectividade e interatividade. Nos mundos altamente conectados que estão emergindo no terceiro milênio, não haverá mais lugar para algo como uma universidade. Em termos sociais, já estamos em um multiverso distribuído, não em um único universo centralizado. Assim, precisamos agora de multiversidades. A cidade vertical, murada e fortificada, administrada autocraticamente, onde surgiu a universidade, e aqui ele faz esse trocadilho, porque, de fato, as universidades elas foram instituídas como cidade-estado, as primeiras. Elas tinham um status de cidade-estado. Dará lugar agora à cidade-rede, onde surgirá a multiversidade democratizada. Então, assim, eu encerro aí a minha fala, né, colocando esses elementos aí para a gente trocar uma ideia, né, para a gente bater um papo e tentar pensar, né, a respeito aí da ciência, dos desafios, né, aí sobre essa rejeição, né, da comunidade científica, né, tendo em mente que a ciência, ela caminha independente disso, né, ela escorre pelos dedos, né. Então, independente do esforço que se faça, né, desse tribunal epistemológico aí, a ciência ela vai se moldando, ela vai se modificando, e hoje, né, só para concluir, a gente já se fala no paradigma, né, não sei se é exato a gente falar em paradigma, mas se fala no paradigma da ciência pós-moderna, né, então a gente já tem um modelo, tá, estruturado aí dessa cara da nova ciência de hoje. Né? Eu agradeço aí, obrigado, e é contigo, Luiz, e com todos. Muito bom. André, agradecemos demais aí sua exposição. Então, a gente encerra aqui essa primeira parte. Se você gostou do conteúdo que está aí, que está assistindo no YouTube nesse momento, curta, compartilhe o vídeo nosso, pode ativar o sininho para receber as notificações. E se você quer fazer parte desse processo conosco, clica aqui embaixo, a gente vai deixar aqui o link do nosso grupo de WhatsApp, a nossa comunidade do Connect. Então, pode entrar, você será muito bem-vindo para a gente compartilhar informações e participar, né, de todos esses processos de discussão que a gente tem feito para poder democratizar o acesso às informações, transformando tudo como uma grande rede. Então, a gente encerra essa primeira parte agora. Agradecer imensamente ao André aí pelas informações trazidas e agradecer a presença de todos aí em mais esse dia conosco. Muito obrigado, gente. Um abraço. Valeu.